gente, eu sou o Lucas Docas e nesse vídeo aqui falarei para vocês sobre o motivo porque eu acho que a série Game of Thrones está tendo uma história adiantada em relação ao livro. E por que eu acho que as mudanças que ocorreram até agora na série em relação ao livro estão causando isso. Antes de tudo, eu gostaria de deixar claro o seguinte: isso que eu estou falando aqui para vocês é mera especulação minha. Não há nada confirmado na HBO nem do Martin. Por sinal, os acordos entre a HBO e o Martin provavelmente são secretos e só são tornados a público quando realmente convém aos dois. Caso contrário, acho que dificilmente seriam colocados expostos a público, assim. Mas com base nos conhecimentos que eu tenho sobre os dois, sobre que o livro demorará mais para terminar do que a série, e sobre que a ideia de que a HBO uma vez declarou que mata personagens em função dos custos que eles geram como atores, eu acredito que isso possa ser bem possível. Novamente, é um chute meu, não tem nada que garante que isso é verdade ou não. Então isso não é um spoiler. Mas então, por que eu acho isso? Eu acho isso pelo seguinte, porque a mudança em alguns personagens que ocorreu ao longo dessa última temporada, que foram muito significativas, diga-se de passagem, talvez não no personagem em si, mas na linha de história que acompanha ele. Alguns, não foi de um só. Foi tão grande que pode sinceramente ter mudado o rumo da história. Ou talvez ter apenas acelerado ele. Ou os dois. Mas uma coisa é certa, a HBO teria que fazer uma sexta temporada esse ano já, colocar no ar a sexta temporada esse ano. E o que o Martin produziu, se a gente ler até o quinto livro final, ele não tem, pelo ponto onde a série parou, não tem conteúdo suficiente para fazer essa temporada. Eles teriam que pegar informações novas, criar alguma coisa nova, para frente do que tinha antes, para poder continuar. E essa aceleração ocorreu principalmente porque tem menos personagens na série do que no livro, Isso ocorreu principalmente por isso, porque como tem muitos núcleos de personagens no livro, o livro não é devagar, a história no livro não é devagar. O quarto e o quinto livro ocorrem ao mesmo tempo, são praticamente o mesmo livro. Só que como tem muitos personagens, tiveram que dividir em dois para poder caber todos os capítulos e não ficar um livro de 2.000 páginas. Foi simples assim. E isso ele já declarou publicamente. Então, pela série não ter tanto... Talvez o quarto e quinto livro somassem uma temporada e meia para ela. Então eles no máximo têm meia temporada garantida aí pra frente, no máximo. Na melhor das hipóteses. Isso sem inventar nada de novo, assim. Mas então é o seguinte, no máximo tem meia temporada pra frente, só que tem por uma temporada nova, então eles vão adiantar a história. E eu acho que eles já adiantaram a história dessa meia temporada, já tiraram bastante conteúdo mesmo, e aceleraram ele pra não ficar sobrando meia temporada. Porque, da forma como eles acabaram, não tem realmente meia temporada pra frente. Teria meia temporada a mais se tivesse explorado melhor os dois livros, mas não tem tudo isso realmente. Eu acho que eu falei errado a forma como eu falei aqui, mas enfim. E acho que eles aceleraram pra não ficar essa meia temporada e pra também reduzir custos, vocês sabem disso. A HBO já admitiu publicamente que muitos atores morrem, todos os personagens morrem, eles continuam vivos, tá? Senão acho que ia dar problemas trabalhistas e coisa assim, né? Mas personagens morrem em função de que é muito caro manter um elenco grande. Já admitiram isso publicamente. Então talvez isso justifique a morte de personagens importantes, grandes, como Stannis, como a família dele, como a Myrcella. Porque a morte deles não é só a morte de um personagem em si. A morte do Stannis significa que vai ter um monte de coadjuvante que vai sair também da história, porque tem todo aquele exército dele, sabe? Já imaginou quantos figurantes assim irão deixar a história por causa disso, por causa da morte dele? Isso gerará uma economia tremenda para a HBO. Da mesma forma como eu falei lá dos Martells e dos Greyjoys, o fato de eles não aparecerem tanto também gera uma economia tremenda para a HBO. Que são menos cenas a serem filmadas, menos localidades distantes para irem para ter que filmar, menos figurantes e personagens grandes para serem filmados também. A batalha que acontece em volta da Daenerys ali, em Meereen, no livro, não acontece na série, que na série só tem os filhos da Arpia. E eles são relativamente significantes para a série, mas no livro eles são pouco significantes em relação ao que é o livro. É mais ou menos isso. Essa batalha também pode ser cortada em função dos custos que seriam fazer toda essa filmagem de uma grande batalha lá. Porque sim, tem que cortar custos. Nós vivemos um mundo onde precisamos ganhar dinheiro e gerar lucro. Então, não tem essa. Mesmo porque seria muito caro fazer tantas batalhas tão grandes, tantos figurantes, coisas assim, bem equipados e contextualizados com a história. Não ia ser barato fazer isso. Porém, uma coisa é certa. A HBO tá mudando a história, talvez para isso. Mas está mudando a história também para fugir da história original do Martin. Porque, como já sabemos, o livro terminará depois da série. E eu acho que o Martin não vai querer que a série seja um spoiler do livro dele, né? Como ele é o dono, acho que tem esse poder de negociar com a HBO e impedir que ela vire um spoiler. Então, o que provavelmente vai acontecer é o seguinte: ele deve ter negociado alguma coisa ali por trás que a gente não consegue ver, especulação minha, né? Mas talvez não só minha, talvez as pessoas tenham especulado da mesma forma. Mas enfim, ele deve ter negociado alguma coisa pra
pra HBO não tornar a série um spoiler do livro dele. Deve ter negociado isso e não sei exatamente, mas isso deve ter feito uma diferença razoavelmente grande lá pra quem vai ver daqui pra frente. Então, tipo, a HBO tá reduzindo custos, mas também pode estar mudando a história pra não virar um spoiler. Então talvez ela mexa até com quem é o personagem principal da história, talvez com o tronco da história ela possa mexer pra evitar que vire um spoiler. Então não se surpreendam se vocês verem algo que vocês não esperam na série, porque tipo, isso pode ser um reflexo da tentativa de mudança em relação ao livro. É lógico, isso acelera a linha de personagens como da Sansa, como do Mindinho, porque tipo, o Mindinho todos sabem que ele é um ganancioso que quer poder a todo custo, não sei falar muito, né? E tipo, na série, a história dele é muito avançada, porque tipo, ele já entrega a Sansa aos Boltons, já fazendo uma aliança diretamente com eles, ignorando os Lannisters, mesmo os Lannisters estando com poder. No livro, tipo, mesmo com os Lannisters sem poder, ele faz uma aliança com os Lannisters para entregar a Jaime Poole aos Boltons, de forma a ter uma aliança com os Lannisters e ter outra aliança com o Vale de Arryn, que ele entrega a Sansa para o herdeiro do Vale. Ao entregar diretamente aos Boltons e ignorar os Lannisters, significa que já está adiantando a história, já está prevendo que os Lannisters vão acabar. De forma que talvez ele já tenha previsto no livro, mas ele ainda não adiantou tanto assim a ponto de ignorar eles. Outro personagem que é razoavelmente modificado na história é a Daenerys. A Daenerys no livro ela passa por um monte de conspirações, guerras, batalhas, que na série não tem tudo isso. Na série ela simplesmente chega ao poder de forma mais rápida, mais gente chega a ela de forma rápida, como o Tyrion. Ela tem que fugir por causa de uma conspiração, porque tipo, os filhos da Arya são revelados muito mais rápido na série do que no livro, por causa daquela conspiração, aquela batalha lá, onde o dragão salva ela. O Barristan Stanley morre muito mais rápido na série do que no livro também. Talvez por aquele motivo, mas também tá meio adiantado que ele irá morrer no livro, de certa forma. Mas, como vamos dizer, a morte dele é precipitada na série. Acho que meio que de propósito, né? E a história dela tá sendo acelerada, mas ela não tá ganhando toda a importância, todo o corpo que ela ganha no livro. O corpo eu falo, tipo, toda a conspiração, toda a treta em volta dela. Não tá tendo tudo isso também. Faz parecer que tem muita, porque ela é mais exposta na série, a conspiração contra a Daenerys. Mas, tipo, contra ou a favor, ou sei lá. Mas, sinceramente, não é isso que o livro não está numa situação. Não está com menos conspiração em volta dela, está com mais. Apenas não é tão revelada e tão exposta quanto é na série, essa conspiração toda. O que de certa forma pode demonstrar que no livro ela virá a ser mais importante do que na série em si. Outra coisa interessante é que na série acontece mais coisa em volta do Bran do que no livro. No livro a única coisa que tem a mais é o Mãos Frias. Na série, em compensação, teve a Criança da Floresta, que tem magias muito mais fortes, que no livro não tem magia mesmo, ou não demonstrou que ela tem. No livro ele não chegou a quase encontrar o Jon Snow e ter que desistir de encontrar. No livro foi uma caminhada razoavelmente tranquila com a ajuda do Mãos Frias para ele chegar lá no Corvo de Três Olhos. Foi só isso. Na série não, tipo, o amigo dele morre, ele é capturado lá, tem toda aquela cena da batalha, tem a menina da floresta lá que tem magia. O Corvo de Três Olhos parece um grande mago assim na série. Um cara que vai realmente levar ele para um bom caminho, talvez, ou não. Mais especulação, mas enfim. Mas aparenta muito mais bonzinho do que no livro. Sei lá, tem muita coisa assim. Acho que o Bran tá sendo muito valorizado na série. E tem um spoiler também, isso é spoiler mesmo que eu vou contar. Na verdade eu não vou contar o spoiler em si. Mas é mais uma coisa que vai acontecer com o Bran essa temporada, que é garantido. Vai fazer todas as outras ficarem pequenas. Isso eu já vi, eu já cacei os spoilers. E dará uma importância muito grande pra ele na história, provavelmente. Talvez tudo que especulemos que seja do Jon, assim, que muita gente especula que acha que vai ser o Jon o principal, seja o Bran na série. Eu não duvidaria disso. Eu sinceramente acho que vai ser ele sim. Eu até, se não me engano, fiz uma aposta com alguns amigos meus e eu apostei que seria ele sim, o principal da história. Por tudo que eu vi da evolução dele, principalmente na série, né? Na série eu tenho quase certeza que vai ser ele o principal, pelo que tudo indica, né? Talvez não seja, talvez o Valar Morghulis ele vai morrer. Talvez o Valar Morghulis ele vai morrer sendo o principal. Mesmo assim, temos que esperar pra saber, né? Mas enfim, por esse vídeo é isso, já entrego pra vocês as especulações que eu fiz ao longo do porquê tá diferente e o que pode ter mudado. Espero que tenham gostado, obrigado e tchau.